pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A nossa conversa agora é com a cantora, compositora, atriz, escritora Letícia Novaes, a Letrux. Letrux, obrigado. Muito obrigada, querido. É um prazer estar aqui com você. Letrux se preparava aí para fazer uma turnê de lançamento do segundo álbum solo dela, chamado Letrux aos Prantos. Esse disco ela estava ansiosa para lançar, veio a pandemia, pá, todos os shows cancelados. Agora ela tenta retomar, apresentar esse trabalho aí, que é uma continuação, né? A gente sente um pouco essa continuação do Noite de Climão, que foi o primeiro disco solo dela. Está animada aí para retomar? Como é que você está imaginando? Então, a gente chegou a conseguir fazer shows agora em dezembro de 21. Foi um alívio muito, muito catártico. Nossa, foi literalmente aos prantos. A gente fez 3 cidades, São Paulo, Rio e Florianópolis. Foi inacreditável, assim, porque, né, como você disse, o disco saiu em março de 20, e aí eu só fui subir no palco e cantar essas músicas em dezembro de 21. Então, acho que a plateia também ficou numa sensação de isso está acontecendo, estou vendo esse show dessas músicas que eu passei 2 anos cantando dentro de casa. Agora a gente quer, né, retomar a turnê em si. Fizemos essa estreia. Está tudo meio em suspensão, como a gente estava falando, mas fé na vacina. Como é que você sentiu o público aí nessa estreia, né? Olhando assim as pessoas, movimento, o que você percebeu de diferente? Foi tudo estranho, foi tudo esquisito. Meu analista ouviu um bocado essa época, porque primeiro me dava uma sensação de eu ainda sei fazer isso, as pessoas ainda têm interesse num disco, porque hoje em dia tudo é tão efêmero que você começa a questionar se o que você lançou em março de 2020 ainda faz sentido em dezembro de 21. Então eu fiquei numa crise brava, assim, de isso faz sentido, as pessoas ainda têm interesse, mas acho que meu público é muito... não é um público efêmero, acho que as pessoas estão comigo para o que deve é. Às vezes eu sinto um ciclo assim, de pessoas que passam e gostam só do meu hit, mas essas pessoas logo migram também. Mas tem uma galera que gosta mesmo, então essa galera quer ver tudo, quer ver a música lá do Z, quer que eu cante. Então, acho que o show ele também é para quem gosta de você, né? Para o público que está ali contigo desde o início. E foi uma combinação muito, muito fértil esse encontro. Eu estava muito nervosa, mas fluiu, foi catártico. Letrux, o seu trabalho é muito de álbum, né? Você conta histórias, assim, você vai ouvindo, vai entrando nas músicas, né? Tem sentidos, né? Você vai apalpando, né? O Climão, né? Que foi o seu primeiro, né? Você vai mais ou menos uma história, né? E depois você segue com esse outro disco, né? Que também tem essa parece que é uma sequência, né? Já num outro ambiente, mas trazendo esse clima aí do primeiro, né? E aí a construção do álbum. Eu queria que você falasse da importância de fazer álbum também, né? Dessa Sim. coisa de contar uma história, de ter várias faixas, né? O pessoal fala muito de single, mas eu acho que o artista precisa contar uma história. Eu me acho muito mais uma cronista do que cantora. Assim, eu canto por algum motivo kármico espiritual, mas a minha formação, o meu desejo, as coisas, o meu funcionamento mental, ele é de escritora e principalmente de cronista, eu acho. Então, quando eu vou compor uma música, eu preciso ter as imagens, eu preciso que isso seja um conto, é um conto, mas é uma música. Então, a construção de um álbum, o início, o meio e fim, o lado A, lado B, desenvolvimento, conclusão, a inauguração de um álbum, tudo isso é muito importante para mim. Eu estou com 40 anos também, então eu acho que toda a minha criação foi com álbum. Foi virar um vinil do lado e, nossa, isso aqui significa uma coisa. Opa, a primeira música do lado B, opa, isso aqui inaugurou um novo estado. Então, eu sou fã dessas sensações que o artista pode nos causar ao construir um álbum. Então, eu gosto muito. Nada contra quem faz single, acho que é um outro barato, mas meu barato realmente é essa construção dessa história, do que esse disco quer dizer da primeira música até a última música.
que você conta no primeiro disco de diferente do segundo? Fala para o espectador aí a diferença um do outro. Olha, eu acho que o Climão foi um disco onde eu reuni meu material de 5 anos. Comecei a escrever umas coisas que não cabiam tanto lá no meu duo com o Lucas, que era Letusse. Aí eu guardava, e papelzinho, e toca violão daqui, guarda esse embrião ali. E aí, de repente, eu falei, opa, acho que eu estou com um material aqui, uma reunião curiosa das coisas que eu tenho pensado, das coisas que eu tenho desejado contar. E aí eu fiz o Climão. O Climão era muito uma saga desastrosa, assim, de uma pessoa que comete gafes, que se apaixona e se declara e tropeça. Eram músicas sobre um equívoco amoroso, por assim dizer. E depois do Climão, o Climão foi tão... Nossa, foi tão forte, foi um furacão, que eu pensei que o que tem depois do furacão? Acho que só dá para chorar depois do furacão, sabe? Para onde você vai? E acho que mas você tinha que fazer um disco mais assim, música eletrônica e tal, mas as pessoas ficaram meio assim quando lançou Aos Prantos, ai, nada a ver. Mas eu acho que eu me entrego muito à minha sensibilidade. Minha sensibilidade me disse naquele momento, acho que você tem que dar uma chorada, só dá para chorar depois do furacão. O Climão foi muito furacão na minha vida pessoal, na minha vida de trabalho, na vida da banda. Então, deixa eu dar uma recolhida aqui e organizar essas águas, né? Porque você não fica só aos prantos, ele não é só de tristeza, ele pode ser de muitas emoções, né? E acho que eu sou uma pessoa que me entrega a todas as emoções. Você é muito visceral, Letrux, o disco, né? Os dois expressam muito bem isso. Esse segundo foi interrompido, entrou a pandemia. Como é que você sentiu? Assim, como é que você fez na pandemia? Foi punk, assim, os 5 primeiros meses foram os meses mais realmente confinadas e sem visão do futuro, né? A gente não sabia quando ia ter vacina e tal, então foram os meses mais difíceis. 2021, a coisa já começou a florescer um pouco, porque teve a vacina, né? Então, por mais que sim, confinamento, isolamento, todos os cuidados, existia um oásis que a gente podia mirar naquele oásis, né? E cada vez mais você atravessava aquele deserto. Tá chegando a vacina, tá chegando a minha vez, tá chegando a minha idade. Então, 2021 foi um ano um pouco melhor, eu acho. Teve até esse show em dezembro, então, uau, glória. 2020 foi um ano bem difícil. Deu para escrever, deu para compor. Você chegou a lançar uns singles aí no período, né? Os singles, eles não são... Os singles foi justamente isso, essas apresentaçõezinhas, essas lives. Eu comecei a tocar umas músicas e o meu público ficava assim, mas cadê essa música, né, nas plataformas? E aí eu fiquei pensando, realmente, eu nunca não gravei essas músicas. E aí eu comecei com I'm Trying to Quit, que é uma música de 2013. Então são músicas bem antigas, mas todas gravadas ano passado, todas produzidas ano passado. Elas só são composições antigas, mas são produções atuais. Achei divertido, assim, nessa falta de show, nessa falta de edital, do que fazer, de patrocínio. E, meu Deus, e agora eu pensei, acho que eu vou olhar para o meu baú, né? Olhar para os meus lixinhos, para os meus tesouros. Lixo, tesouro, tesouro, lixo. Trux, o que deu para aprender aí na pandemia? Ai, que o ser humano é horrível mesmo, mas que sempre tem alguém né, se você conseguir criar um pequeno núcleo de afeto e de amor, isso também eu já sabia antes da pandemia, né? Acho que todo mundo já sabia que o ser humano é podre, que bilionários não deveriam existir e que esse governo é péssimo. Então, tudo que eu aprendi foram só confirmações do que a gente já sabia, né? Eu não, assim, aprendi a cozinhar coisas novas, assim, se eu for responder de um jeito mais mundano, aprendi a cozinhar coisas novas, aprendi a tocar um pouco mais de piano, né? Me dediquei um pouco mais a esse estudo do piano, mas de resto, acho que a gente só está sublinhando tudo aquilo que a gente já sabia, que o capitalismo é péssimo, que é um sistema que não dá certo, que as pessoas têm que acreditar na ciência, independente da sua fé. Eu sou uma pessoa muito religiosa e tenho fé, mas a ciência é a ciência também, e tem que ter uma comunhão. Se você é uma pessoa de fé, você tem que acreditar, você tem que ter fé na ciência. Então, acho que eu
eu só reforcei os meus pensamentos, né? Todo mundo percebeu, se já não tinha percebido, mas acho que esse tempo isolado nos mostrou, nos escancarou que você não consegue, eu não consigo passar 24 horas sem, eu não consigo, é muito difícil, assim, tem até uma galera, amigos, amigas que vão para esses retiros, que você fica 7 dias sem falar, eu não teria essa capacidade, principalmente não por falar, mas eu não vou conseguir ouvir uma música, sabe, eu tenho, né, uma relação muito forte com... Eu sou filha de professora, minha mãe sempre me incentivou muito no mundo da arte, meu pai também, meu pai pagou a feitura do meu primeiro disquinho com Letusse, com minha outra bandinha de rock, minha primeira bandinha. Sempre tive muito estímulo paterno e materno. Minha mãe, professora, sempre me deu muitos livros. Nossa, toda a minha parte da literatura eu devo muito à minha mãe. Então, imagine você passar o primeiro ano, principalmente da pandemia, sem um livro, sem até uma série, né? Série é dramaturgia, é teatro, isso é cultura também, cinema, sem música. Imagina, aí não tinha para ninguém. Aí era todo mundo sucumbindo, todo mundo, sabe, perdendo a razão, a lógica. Então, a gente precisa ter, né, o maior... a gente precisa se ajoelhar à cultura, né? Nem só valorizar, é se ajoelhar, porque eu sou devota da arte, da cultura, né? É uma coisa que mudou minha vida, e não só fazendo, mudou minha vida de ouvinte, de espectadora, eu também sou plateia de um monte de artista que eu amo, e se não fossem esses artistas, eu seria mais triste e um ser humano pior, sem dúvida. Então, a gente precisa se ajoelhar e valorizar e ter mais estímulos, né? Mais estímulos, principalmente do governo, que é um governo que não acredita em cultura, é um governo que não... Eu não sei o que essa gente faz, eu sinceramente não sei, ou então só consomem artistas negacionistas, artistas que batem com o pensamento com eles. E, consequentemente, eu queria um país mais... que respeitasse mais a cultura, né? Principalmente cultura independente, que não só fosse uma coisa, o mainstream, né? O mainstream merece todas as atenções e rádio e coisas. Eu acho que existe uma cena a qual eu faço parte de arte, de música independente, muito fértil, acontecendo, movimentando empregos, movimentando plateias grandes, sabe? Em festivais de médio porte no Brasil. Eu toquei no Brasil inteiro, eu já cantei para plateias que eu pensei, nossa, nunca pensei que eu fosse cantar para tanta gente assim. Já fizemos shows em Portugal, os 3 shows esgotados. Então, eu quero que existam mais patrocínios, mais estímulos, né, para essa cena independente, porque a gente nem está começando agora. Imagina, esse ano eu faço 16 anos que eu pisei num palco a primeira vez. Claro que ganhar dinheiro começou depois, mas sim, pisei num palco há 16 anos. Então, existe uma cena do meio, né, do midstream, né, nem uma cena pequena que está começando, e nem o mainstream, né, a galera que já está aí muito consagrada e milionária, mas existe uma cena, e essa cena ela precisa ser mais enaltecida, sabe? Porque a gente movimenta muita gente, eu tenho um público muito fiel e grande até, grande, e a gente movimenta empregos e movimenta toda uma cena cultural muito forte, muito fértil no Brasil.